São essa seita bolsonarista, perniciosa, criminosa, que tem que ser extirpada. Olá! O Senado Federal também aprovou a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. E o que chamou a atenção foi o rancor, a cólera do senador do PT, Fabiano Contarato. O senador chegou ao ponto de falar em extirpar, ou seja, eliminar o que ele classificou de seita bolsonarista. O senador Carlos Poutino também condenou os ataques, mas ponderou que o governo petista só tem apontado o dedo para os adversários políticos e não fez nada para evitar o que aconteceu, já que a ABIN avisou ao governo federal o que poderia acontecer. O governo petista foi omisso e pegou o governador do DF, que é a oposição a Lula, como bode expiatório. O senador Eduardo Girão também rebateu o senador petista e denunciou uma verdadeira caçada aos opositores do governo federal. Vamos acompanhar o que disse os senadores. São essa seita bolsonarista, perniciosa, criminosa, que tem que ser extirpada. E essas pessoas, esses criminosos, têm que ser responsabilizados penal, civil e administrativamente. Elogiar a todos os colegas, a pronta resposta desse Senado Federal, e iniciar registrando o que já havia registrado desde o primeiro minuto, né? Condenar todo e qualquer ato de violência. Não há manifestação democrática que se valha da violência. Se há violência, não é democrático. E eu digo isso porque não conheço aqui, embora tenha visto muitos generalizando, não conheço aqui, nesse Senado Federal, um senador sequer que discorde do que está sendo dito, que não tenha condenado os atos de violência. A violência é o último argumento para quem não tem argumento, né? Ou seja, ela só ocorre na falta de argumento. Perde-se completamente qualquer razão e condeno veementemente, como todos aqui. E eu tenho certeza que todos os nossos pares, aliás, vi no grupo de senadores, condenaram como eu condeno veementemente. Essa é a primeira questão. A questão que nos traz aqui é discutir sobre um decreto legislativo de intervenção na segurança do Distrito Federal. É isso que está sendo discutido. Estavam desguarnecidas a Praça dos Três Poderes, a área de segurança nacional, estava desguarnecido tanto o Palácio do Alvorada como o Supremo Tribunal Federal e especialmente esse Congresso. São heróis aqueles agentes do Legislativo que buscaram evitar um dano maior dentro das suas possibilidades, mas que estava desguarnecido, de fato estava. De quem é a culpa? Tenho visto muitos apontando o dedo para cá, para lá, para o passado. Eu quero dizer a vocês, a inação que muitos estão denunciando, eu tenho visto da própria imprensa e do próprio partido de governo, apontando o dedo para o próprio ministro da Justiça, apontando o dedo para o próprio ministro da Defesa, porque soubemos todos que a ABIN avisou a todos os órgãos do governo federal. É hora de descer do palanque. Quem é governo tem que governar. É inexcusável que, após 6 dias da posse, a área de segurança da Praça dos Três Poderes estivesse desguarnecida. De quem é a culpa? Não farei como os colegas do PT, que apontam, dentre tantos dedos, também para os seus próprios, que é o ministro da Justiça e que é o ministro de Defesa. Não farei isso, porque isso deve ser objeto de investigação. Mas se houve omissão, não vamos pegar um bode expiatório, não vamos pegar um secretário de segurança ou, pior, um governador eleito pelo voto, se nós defendemos o voto, um governador eleito pelo voto para ser o representante do Distrito Federal. Porque poderíamos apontar o dedo para vários e isso não vai nos levar a lugar nenhum. É hora de todos arrefecerem. É hora da gente construir um país dentro das nossas divergências, sim, de forma democrática, principalmente, mas sem apontar o dedo, descendo do palanque, sem usar um evento horroroso, incabível, indefensável como esse, para fazer política, porque se houve inação, ela foi uma inação, uma omissão generalizada.
Tem um próprio colega nosso aqui, senador, que recentemente, no seu tweet, senador agora de governo, disse que já era sabido. Ué, se já era sabido, o que fizeram as forças nacionais? O que fez o governo? Vocês são governo agora. Todos os colegas aí presentes, meu abraço, meu fraterno abraço e solidariedade nesse momento que nós vivemos, de tempos sombrios, de tempos difíceis. E nessas horas a gente precisa relembrar os grandes pacifistas e humanistas da humanidade. Um deles, Mahatma Gandhi, dizia o seguinte: no olho por olho, dente por dente, a humanidade vai acabar cega e sem dentes. E isso vale para todos os lados. Tanto a questão da vingança que a gente vê permear nesses atos que aconteceram absurdos do último domingo em Brasília, mas também de algumas declarações que temos visto na mídia de pessoas públicas, né, de ministros, que é uma verdadeira caçada implacável a opositores, que a gente está vendo hoje no Brasil. Ontem a Jovem Pan recebeu aí um inquérito do Ministério Público Federal, talvez a única emissora que está fazendo o contraponto hoje na nação. É muito perigoso para a nossa democracia. É um caminho da Venezuela mais próximo do que nunca e antes do que a gente imaginava. E o que é que o Senado vai fazer em relação a isso? É muito importante a gente se posicionar, né, com relação também às pessoas que estão detidas sob custódia. Como é que o que o Senado vai fazer com relação a essas pessoas? Quem cometeu aqueles atos absurdos de atrocidade precisa ser punido, responsabilizado individualmente com o rigor da lei. Mas tem muita gente que estava de forma pacífica nos quartéis. Tem lá imagens de idosos, de crianças. O que é que vai ser feito com relação a isso? O que é que o Senado vai fazer com relação a isso? Eu quero, nesse momento, dizer que, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, nós temos aí uma insatisfação na população. Nós precisamos ouvir o recado, fazer uma meia-culpa, todos nós, com relação ao que está acontecendo no Brasil, né? O Senado Federal, a casa que nós participamos, eu faço essa meia-culpa também, ela tem uma responsabilidade em todo esse caos. Pela inércia, a sociedade está inconformada com o Senado, que não atua diante de abusos flagrantes de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Com relação a isso, o Senado é a casa revisora da República. Precisa ter uma postura para coibir excessos de um poder querendo esmagar os demais. Então, para encerrar, obedecendo o tempo, eu votei contra, registrei meu voto contra, assim como vários colegas, porque vejo, em primeiro lugar, o interventor, ele não tem, é um jornalista, com todo o respeito à sua história, presidente da UNE, qual é a capacidade que tem para enfrentar uma situação dessa que já está controlada, inclusive? Eu não vejo efetividade com relação a esse decreto, porque, inclusive, a gente tem que avaliar a responsabilidade do próprio governo federal. E aí gera um conflito de interesse, né? Porque a ABIN saiu na Folha de São Paulo, em vários órgãos, dizendo que avisou a 48 órgãos do governo federal sobre a possibilidade de depredação, de vandalismo no Brasil. E o que é que foi feito pelo governo, que já tinha tomado posse há 6 dias? Então é muito estranho essa questão de infiltrados, de black blocs, que é uma parcela que estava lá identificada em imagem. O que é que nós vamos fazer com relação a isso? É muito importante que se separe o joio do trigo. Então, pois é, o Brasil está caminhando a passos largos para ser uma Venezuela.